Pedro Brandão e eu faço parte da equipa de gestão da NOS, e portanto eu tenho responsabilidade de Market and Customer Intelligence na NOS, mas eu acho mais relevante do que isso, e é sobre isso de que venho aqui falar, e eu sou responsável por uma coisa com um nome relativamente pretencioso que existe na NOS, que se chama Center of Excellence de Advanced Analytics da NOS. Isto é uma coisa que acontece em algumas ocasiões nas empresas, que é dar nomes pretenciosos às coisas. Muito bem. Aquilo de que eu agradeço muito o convite, naturalmente, e é um gosto extraordinário estar aqui a falar convosco e fazer parte aqui desta partilha de experiências. Eu venho de um sítio um pouco diferente. Eu ouvi algumas apresentações que têm a ver com software por um lado, venda de software, construção de software, consultoria, prestação de serviço. Eu venho de um sítio diferente. Portanto, eu venho de um sítio diferente e espero, desse ponto de vista, entregar também uma visão potencialmente diferente. Bom, já veremos. Aquilo de que eu venho falar é do estado de maturidade que nós temos na NOS, neste momento, a respeito de implementação de analítica avançada e inteligência artificial, nomeadamente a circunstância de nós estarmos, nesta altura, com uma maturidade tal que nós temos capacidade de escalabilidade de analítica avançada na nossa empresa, uma escalabilidade que é múltipla. E isso é algo que vos vou falar. Antes disso, eu vou dar 2 passos atrás e de alguma forma começar mais lentamente, sendo que é esse o ponto fundamental que vos trago. Mais lentamente, para dizer o quê? Para dizer um pouco aquilo que está associado a esta projeção, que é esta frase, que é o make it work, é bastante árduo, é bastante difícil. É bastante difícil colocar uma organização num estado de maturidade tal que consegue executar transversalmente analítica avançada em escala. Isso é bastante difícil. E isso, de alguma forma, isso, valoriza as pessoas da NOS, valoriza as pessoas até que estão a ver aqui connosco da NOS, valoriza-as substancialmente. Existe imensa literatura sobre este aspecto, sobre a dificuldade de construir de forma massificada analítica avançada e inteligência artificial nas empresas. E eu vou trazer-vos um pouco disso. Deve dizer-se, e tenho um exemplo, portanto, este artigo é muito interessante, é exatamente sobre esse aspecto. Ainda esta semana eu estive no Porto com uma professora que está convidada, a professora de Chicago Booth, que falava exatamente deste problema, o problema da dificuldade de implementação da analítica avançada, neste caso, em empresas de retalho, que ela estudou nos Estados Unidos, empresas de grande dimensão. Neste caso é um estudo mais amplo, é efetuado pelo Thomas Davenport e basicamente o título é relativamente eloquente, diria, é Companies are failing in their efforts to become or to be data-driven. E, portanto, fala bastante de empresas de grande dimensão que ele entrevistou de uma forma nominal, numa forma C-level nominal, obtendo basicamente duas conclusões que aqui estão e depois mais algumas que eu tenho no slide seguinte, e depois vou tentar não me alongar também. Vou tentar não alongar-me, porque este é um tema bastante fascinante e eu posso ter aqui alguma dose de empolgamento. O primeiro ponto é a circunstância de existir um execution gap muito significativo nestas empresas e, portanto, perante a pergunta, têm capacidade de perceber o tipo de potencial que entrega a inteligência artificial nas vossas empresas? Tipicamente há uma concordância que chega a 80%. Depois há um delta muito significativo face à pergunta, ok, muito bem, e que tipo de valor é que está a ser entregue de maneira substancial na vossa empresa? E aqui esse tipo de resposta chega aos 10%. E, portanto, há 60 pontos percentuais de execution gap, no fundo, um awareness de capacidade para fazer a diferença e uma capacidade para fazer a diferença efetivamente. Depois, há um outro indicador que é relativamente paradoxal, que é estas empresas tendem a classificar-se elas próprias enquanto data-driven de uma maneira bastante parcial, números de 30%. Vejamos, 30% empresas que são a Johnson & Johnson e a American Express. E este número até é relativamente decrescente, porque este estudo foi feito com alguns data points referenciais. E, portanto, existe este aspecto estudado aqui pelo Thomas Davenport, que é um rockstar extraordinário da investigação a este respeito. Depois, ele concebe algumas perguntas adicionais, nomeadamente esta, que é tudo isto, todo este contexto, é estabelecido num ambiente de investimento muito significativo. Portanto,
praticamente 100% destas pessoas ou destas empresas revelam estar a investir mais, revelam até estar a investir mais por razões que têm a ver com aquilo que gera muito mobilismo nas empresas para investir, que é receio de disrupção, receio da concorrência, que tipicamente é aquilo que traz cash, e depois dizem coisas em que começam a tocar aqui no ponto, que é há temas associados à adoption operacional que basicamente foram problemáticas. E basicamente esta resposta chega a patamares de quase 80%. E depois, quando transpormos e perguntamos, ok, mas então porquê é que não resulta? A verdade é que a acumulação de respostas relacionadas com tecnologia chega a valores de 7%. E a acumulação de respostas tem a ver com people e processos vigentes que estão estabelecidos e de alguma forma, não sei como ler, mas inoperância operacional ou incapacidade para gerar uma adoção operacional que torne aquilo que foi criado do ponto de vista tecnológico efetivamente viável, credível, diferencial, isso abraça 93%, e depois há aqui umas vinhetas que nos salientam coisas como, a dada altura há falta de alinhamento em relação aos objetivos, a dada altura essa falta de alinhamento incapacita a capacidade de adoção efetivamente, e depois existe um fator de resistência cultural que é identificado, é relativamente típico e que depois é genérico, mas depois é específico, e é específico dos projetos e assim acontece. Depois, este artigo, e eu não escrevi isto, mas estava agora a recordar-me, acaba assim com uma grande catchphrase, que é basicamente a espuma do que dizem estes executivos, que é o nível de resistência cultural que nós acabamos por enfrentar ao fazer deployment destes projetos, e tendo nós investido muito significativamente, foi manifestamente subestimado. E é isso que acontece tipicamente nas empresas. Depois, o Thomas Davenport faz um outro estudo que eu acho particularmente relevante e informativo. Informativo para nós, eu creio que foi bastante informativo tudo isto, sobre o papel da nós, como é que a nós coloca perante isto, como é que desenvolve os seus projetos, como é que se capacita, como é que faz tudo isto. E que tem a ver com a Moonshot Decision. O que ele fez foi um estudo muito interessante. Ele pegou em 150 empresas, 300 empresas. Havia 150 empresas que tiveram tendencialmente uma estratégia de elevado investimento tecnológico. Elevado investimento tecnológico numa lógica que pode associar-se a uma abordagem moonshot às coisas. E 150 empresas que tiveram uma abordagem bastante mais gradual, com um pensamento de low-hanging fruit, com um processo de evolução cultural que é mais ténue, se assim quiserem. Portanto, este tipo de pensamento. O que ele conclui é que a segunda tipologia de abordagem bate por nível diferencial muito significativa a primeira abordagem. É uma abordagem mais inclusiva, com menos risco, com menos dificuldade de implementação no limite e que tem uma mecânica de vivência mais gradual e mais credível do ponto de vista de sucesso. Isto tem como implicação que nós tivemos aqui o nosso processo de construção com uma lógica não moonshot, mas com uma lógica domino effect. É um pouco isto que nós pensamos do ponto de vista de estratégia. Domino effect. O domino effect do Advanced Analytics e da inteligência artificial, começou, diria, há 2 anos atrás, fundamentalmente, com a criação desta figura, com um nome relativamente pretencioso, tal como vos disse anteriormente, e fundamentalmente por esta constatação, que é uma constatação relativamente autoevidente, não é? Uma constatação de que estes processos tecnológicos têm a capacidade para gerar valor acrescentado absolutamente transversal e massivo a muitas das atividades que a nós comporta, e a nós comporta muitas atividades verticais de elevado peso, sejam elas de marketing and sales, problem resolution ou customer resolution, debt management, network management, field force management, revenue assurance, you name it. Okay? Esta dimensão. E depois nós embarcamos aqui numa abordagem que tem esta visão, esta missão que fica ali muito bem escrita, que é enablement da organização de uma maneira universal, tendencialmente transversal, e esse é o pensamento, e depois com duas pistas, e aqui há um truque, 2 pistas absolutamente paralelas e absolutamente dúplices. Não há um sobreinvestimento na capacitação, assim como não há um sobreinvestimento na execução. E portanto, aquilo que nós fizemos foi
Começar com o processo de capacitação, porque há valores diferenciais relativamente expressivos nas empresas para a execução destes projetos, mas imediatamente começamos a ter projetos a avançar. Isso deu-nos uma curva de learning para aquilo que eram os próximos pontos de capacitação que nós tínhamos que executar, mesmo muitíssimo grande. Portanto, não esperamos por estar capacitados para começar a executar, não começamos a executar desenfreadamente sem ter em linha de vista uma lógica de capacitação que permitisse uma escalabilidade, e isto é uma duplicidade total. Muito frequentemente as empresas fazem all-in, resolvem apenas executar, resolvem apenas capacitar, e isto é um erro que eu acho que é melhor contornarmos, ou é melhor, sobre o qual é melhor pensarmos. Do ponto de vista de enablement, ele é um bocadinho fastidioso. O enablement é sempre fastidioso. Pronto. São 6 pilares. Vocês encontram estes pilares em qualquer artigo da McKinsey ou da Gartner, ou quem vocês consultam para recolher o vosso benchmark. E, portanto, vale a pena dizer-se que, a respeito disto, por exemplo, o awareness e engagement é muitíssimo relevante. E nós levamos isto de uma forma extremamente forte. Aquilo que nós percebemos é que era fundamental nós termos decision makers, no sentido não técnico do termo, e operational managers, no sentido não técnico do termo, mais uma vez, completamente a compreender o que é Advanced Analytics, o que é inteligência artificial e outra coisa, que é o que não é. O que não é inteligência artificial. Isso foi extremamente relevante. Nós iniciamos um programa de grande escala nós formamos 800 pessoas não técnicas neste perfil. E vejam que a nós tem 2.000 colaboradores, portanto isto é 40% da força de trabalho, o que é uma magnitude bastante significativa. Saliento o Execution Model. Creio que terão percepção, mas a mecânica como trabalha uma squad e a utilização do Agile para Data Science aplicado à disrupção operacional é extremamente complexa. Os perfis que têm que ser aglomerados têm que ser coordenados de uma maneira relativamente específica. Isto é muito difícil de fazer e nós procuramos modelar isso neste bloco de execução. Bom, o talento, vocês sabem que é muito importante, não vou dizer nada sobre isto. Technology and Data, o ponto fundamental é nós termos gradação. Em vez de fazermos um shoot for the stars do ponto de vista tecnológico, nós percebemos onde é que nos doía e quais eram as coisas que nos permitiriam mais delta do ponto de vista de execução para permitir condições de escalabilidade. Portanto, é esse o ponto. E outra coisa que é muito relevante, e acho que era um bocadinho o mote do Fernando aqui desta conferência, que é como é que nós percebemos o que é que temos que fazer, quais são os problemas que nós temos que resolver, porque no final é esse o ponto, não é outro. No final, dois anos depois, nós temos 30 projetos em movimento na nós, exatamente nestes verticais que eu estava a descrever e que são muito intensos. Repare, são muito intensos. A nós tem todas estas dimensões para trabalhar e que são Marketing and Sales e Customer Resolution, Debt Management e por aí fora. Claro que eles estão em maturidades diferentes. Os cinzentos estão em full autonomy, isto é, são software a funcionar de uma maneira regular, zero touch por parte das nossas equipas, e estão tipicamente até entregues às equipas operacionais, e depois temos blocos que estão em fase de fecho, temos blocos que estão em fase de full impact, temos projetos que estão em fase de incubação. Mesmo esta gradação é muito importante. Nós não podemos fazer um projeto sobre o qual desconhecemos tudo. Portanto, incubar o projeto é muito importante, fazer assessment do projeto é muito importante. São essas as dimensões. O que é que eu ia fazer adicionalmente? Porque eu acho que isso transmite, por um lado, uma energia e, portanto, e também um discurso correto acerca de todas estas coisas. Era levar-vos por 2 projetos. Okay? Levar-vos por 2 projetos. E, portanto, era isso que eu ia fazer. Como é que nós pensamos sobre os projetos e o que é que nós executamos? Pronto. Nós fizemos uma coisa. Este é um projeto que nós temos, chama-se Detractor Squads. Okay? No fundo, como é que nós identificamos os detractors da nossa empresa? Principalmente os detractors que estão associados a este reason why que está aqui escrito, sendo que o reason why é o sítio por onde nós começamos tudo. Portanto, é uma coisa do fall in love with the problem, not with the solution. Okay? A repetição de chamadas é um tema grave no atendimento ao cliente. É um tema grave, é um tema que gera insatisfação e naturalmente gera custos operacionais não despicientos. Sejamos também claros acerca disso. E, portanto, a pergunta que nós colocamos perante este problema foi: seremos nós capazes de, com um algoritmo de machine learning, estabelecer para cada cliente que nos vai ligar amanhã
em que medida é que ele vai ter repetições de chamadas nos próximos 15 dias ou não vai ter, e quantas é que vai ter. E a resposta é, nós somos capazes de fazer isso. Okay? Fomos capazes de fazer isso. E, de repente, o algoritmo de machine learning que nós criamos e fizemos evoluir sucessivamente revelou-se extremamente assertivo e muito forte para aquilo que era para a nossa execução. E, portanto, isso gerou-nos uma capacidade de score de todos os clientes que nos ligam, se tendo em conta o decile em questão, a respeito da probabilidade e da intensidade através da qual nos vão reincidir do ponto de vista de chamada, do ponto de vista de contacto. Mas isso não chega. O que é que nós tivemos que fazer imediatamente? Nós tivemos que formar uma equipa que fosse capaz, com uma atitude absolutamente diferente, com autonomia totalmente diferente, com ferramentas diferentes e com treino diferente, endereçar, de um ponto de vista de resolução, estas chamadas. E esta equipa foi separada de toda a restante operação e estava preparada para receber estas chamadas tão gravosas. E, portanto, este é o sítio em que o problema 1, que é preditivo, tem que se juntar com o problema operacional, que é para isto resultar de alguma maneira. Okay? E depois, nós tínhamos que resolver também um terceiro problema, que é criar um processo de matching entre as duas coisas, que é um matching relativamente clássico entre call e assistant, portanto, é essa mecânica, utilizando um regime de telefonia que nós tínhamos proprietário em casa e adaptando os fluxos da maneira mais adequada. Portanto, foi isto que aconteceu. O que é que aconteceu tendo em conta isto? E repara, o que está aqui é uma maneira muito transparente de espelhar os resultados. Eu era capaz de estar aqui horas a falar-vos deste gráfico. O que é que este gráfico diz? Nós fazemos uma intervenção. A intervenção é, nós identificamos os clientes e encaminhamos esses clientes para a Detractor Squad. Okay? E isso está a verde. Ao mesmo tempo, separamos um conjunto de clientes que são control group, que está a cinza. E nesta métrica nós calculamos a 7 dias quantas repetições é que eles tiveram. O control group e o intervencionado. Se vocês virem, a diferença entre o control group e o intervencionado é de 1,65 chamadas nos próximos 7 dias. E isto começou a manifestar-se muito cedo no projeto. E, portanto, este é um projeto com uma capacidade de geração de impacto extraordinária, mas que só se consegue porque temos isto e porque temos Operational Quality. E Operational Quality faz parte deste fluxo de aprendizagem contínua que tem alavancas que são muito relevantes e que só assim é que nós conseguimos fazer alguma coisa com isto. No final, nós conseguimos, através desta implementação, chegar a um patamar de saving de chamadas que é superior a 60 mil por mês, o que nos coloca próximos a 1 milhão de chamadas poupadas num ano inteiro, e vocês estão familiarizados com o conceito de Net Promoter Score. Os clientes atendidos pela Detractor Squad têm elevações de net score que são superiores a 20 pontos e isso tem uma magnitude muito significativa e também explica porque é que tudo acontece assim. Um último ponto, para vos provar de alguma forma também a transversalidade da nossa aplicação. Este é totalmente diferente, este projeto. É um projeto do domínio de Network Operations e que parte novamente do problema com o qual nós nos enamoramos muito cedo, que é nós gastamos muita energia. Nós gastamos muita energia, a nossa rede móvel gasta muita energia, a nossa rede móvel é tipicamente aditiva do ponto de vista do consumo de energia, porque os processos tecnológicos não implicam o desligamento das tecnologias legadas. Portanto, ao acrescentarmos 4G a 5G, o que nós estamos a fazer é produzir redes mais capazes, mas redes muito mais consumidoras de energia. Isso tem impacto do ponto de vista do footprint ambiental que nós geramos enquanto empresa. Isso é uma preocupação bastante grande que nós temos e, naturalmente, quanto mais energia consumirmos, mais estamos expostos a um mercado que tem uma volatilidade que é apreciável e a custos operacionais que são expressivos. O que acontece? Acontece que, apesar de nós termos, basicamente, 4 mil sites dispostos em todo o país, e esses sites têm unidades muito fracionadas de propagação de sinal. Nós temos 51 mil unidades fracionadas de propagação de sinal. E, portanto, aquilo que está em causa é nós percebermos em que medida que, a todo momento, nós devemos ter toda a capacidade de propagação de sinal que estas células permitem. E, portanto, a pergunta que se coloca é se há procura. E, portanto, nós criamos um modelo de estimação de procura de cada célula, 51 mil, a cada hora, em cada dia da semana, durante todos os dias, naturalmente. Procuramos, com essa procura, estimar aquilo que é a experiência que o cliente tem e em que medida é que está no patamar adequado face àquilo que nós pretendemos que o cliente usufrua. E depois conseguimos gerir dinamicamente estas células
estas células granulares, de maneira a favorecermos configuração diferente, desligamento parcial ou conforme entendamos. Okay? O ponto é minimizar o consumo energético, mantendo aquilo que é a experiência de utilização intacta. Isto é um exemplo. Vou dar-vos um exemplo. Vocês não conhecem bem isto, porque isto é no Porto, não é? Ok? E vocês nunca foram ao Porto? Pronto. Portanto, é o INEGI. Eu sei que o Guilherme foi ao Porto, que esteve lá comigo há alguns dias, e o Fernando também esteve. Pronto. O resto, não sei, não tenho provas. Pronto, vejamos. Esta é uma célula que está no INEGI, e provavelmente conhecem o INEGI, naturalmente. O INEGI é extremamente próximo à FEUP. A FEUP é basicamente aqui. A FEUP é aqui. Okay? Pronto. E nós, o que temos aqui é um mapeamento de configuração dado pelo nosso algoritmo. Okay? Naturalmente, a FEUP é um local de estudante, é um local estudantil. E que, na verdade, deve dizer-se, não tem muita estrutura habitacional nas suas redondezas. Isso tem como implicação que, por exemplo, ao sábado e ao domingo, nós tínhamos configurações bastante inferiores e criamos desligamentos que são substanciais, porque não estão lá pessoas. Como não estão lá pessoas, nós não precisamos de ter todos os setores a criar o broadcast de difusão de sinal móvel exatamente no mesmo patamar. E da mesma forma acontece em horário noturno, acontece mais cedo à segunda-feira, porque eu acho que não deve haver aulas à noite, portanto, algo desse género. Pronto. Algo desse género. No final, nós temos uma poupança de pegada ambiental muitíssimo significativa, nós temos poupança de custos energéticos muito significativa, 4 a 7% é um valor que é muitíssimo substancial e a nós, tendo em conta todo este patamar e tendo em conta que a nossa principal prioridade é permitir a melhor experiência aos clientes, mesmo tendo em conta isto, ganha todos os prémios relacionados com experiência móvel. Nos últimos anos assim tem acontecido e a minha expectativa é que assim continue a acontecer nos próximos prémios que sucedam. Pronto, isto é um segundo exemplo que vos dou. Isto é um make it work numa lógica escalável que a nós sustenta neste momento e eu agradeço-vos a vossa paciência e o meu tempo provavelmente excessivo.